Um excelente dia para todos e para todas. Venho falar de um tema que me é caro hoje, que tem pouco a ver com alguma simbologia maçónica, muito conhecida do grande público, aliás. Venho falar em pedras cúbicas, em pedras em estado bruto e pedras em estado polido e não só. De facto, na maçonaria moderna, na maçonaria dita especulativa, fala-se muito na pedra bruta, representada normalmente por um cubo em pedra em estado de facto embrutecido, por trabalhar, como um símbolo, de certo modo, do ser humano comum, que ainda não trabalhou muito sobre si mesmo, que ainda precisa se aperfeiçoar, que está, por assim dizer, em estado bruto. E neste contexto fala-se da pedra num cubo muito mais perfeito, faces polidas, aperfeiçoado, como representando o ser humano que trabalhou sobre si mesmo, que se aperfeiçoou, eventualmente através de um percurso tipo iniciático, e que veio transformar-se num ser humano mais construtivo. De caminho, claro, há que afastar-nos dos vícios, que são, no fundo, aquelas tentações do mundo, da vida, que nos podem desviar de nós mesmos e que nos podem fazer tornar mais ou menos obcecados com coisas. E não, os seres humanos conseguem viciar-se nas mais variadas coisas. Há quem se vicie em sapatos, como há quem se vicie em drogas. Tudo depende. Mas, neste percurso, geralmente, de aperfeiçoamento, que se fala por vezes na maçonaria, passar da pedra bruta à pedra polida, a um cubo mais perfeito, e há que fazer isso através do afastamento face aos chamados vícios e um cultivo de uma via dita virtuosa. Ora bem, mas porquê o cubo simbolizando o humano? Em tradições esotéricas fala-se muito no ser humano como podendo ser representado por um cubo ou por um quadrado, justamente porque a natureza humana, enquanto identidade temporária mundana, comporta 4 aspectos: o nosso corpo físico, visível, concreto, um corpo dito etérico, energético, que interpenetra este corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental. Portanto, corpos subtis ligados ao nosso corpo físico mais denso, mais concreto. Isto constitui o que é chamado o quaternário inferior. Ora, este quaternário inferior pode, de facto, ser simbolizado por um cubo, e quando, então, a nossa identidade humana quaternária está em estado ainda embrutecido, pouco aperfeiçoado, quando, digamos, a nossa consciência também está pouco desperta, tudo isto pode ser representado por uma pedra cúbica por trabalhar. Quando há um maior aperfeiçoamento, passamos então ao cubo polido, mais bonito, mais harmonioso. Mas não ficamos por aqui, porque na maçonaria, por vezes, e não só, em muitos outros contextos, fala-se de uma outra versão, que é uma pedra cúbica, é um cubo, mas que tem uma ponta. Ou seja, de certo modo estamos a falar em obeliscos. Embora muitas vezes a representação que vemos por aí seja de um cubo encimado por uma pirâmide. Curiosamente temos aí um sólido, chamemos, que tem 9 faces, e as 9 faces são um símbolo de... O número 9 é um símbolo de perfeição para muitos fins. É a perfeição do iniciado, é a perfeição em que, de algum modo, a natureza inferior e superior e intermédia do ser humano estão unidas. Ora bem, encontramos por vezes esta curiosa representação de um cubo encimado por uma pirâmide, que representa, também podemos pensar, um ser humano que se aperfeiçoou muito, a sua natureza quaternária humana, a sua identidade temporária foi aperfeiçoada e ligou-se àquilo que pode ser representativo do ser divino e do divino em nós, do nosso divino interior, como um triângulo, ou neste caso uma pirâmide. E então esta curiosa representação, este sólido, digamos, que resulta da união de uma pirâmide e de um cubo, representa justamente um ser humano aperfeiçoado e unido ao divino. Um ser humano que evoluiu já bastante e, portanto, de algum modo, a sua natureza cúbica agora abre-se e está ligada a uma natureza trina, tríplice, interior, que aparece, de facto, por exemplo, na tradição maçónica. O divino aparece representado muitas vezes como um triângulo com um olho dentro, e este olho representa a presença divina em nós e no mundo,
uma presença observadora. Bom, eu iria um pouco mais longe do que isto e diria que ainda falta falar em qualquer coisa mais. Eu diria que um ser humano devidamente aperfeiçoado, e quando chega a determinado expoente, não só aperfeiçoa a sua natureza pessoal, temporária, o tal quaternário, o físico denso, um corpo dito subtil e energético, um corpo dito emocional, um corpo dito mental, mas está aberto a estruturas subtis superiores, a uma triplicidade superior de energia, em que, por vezes, se fala justamente de uma natureza tripla em que temos vontade espiritual, temos o lado intuitivo e temos a nossa dita mente abstrata, a nossa mente superior. Então estamos a ver que este obelisco pode representar de facto o ser humano aberto ao divino, aperfeiçoado, mas podemos ainda pensar aqui numa analogia, que não vejo por aí muito mencionada, em que o ser humano realmente perfeito se torna transparente ao divino. Ele já não é opaco, já não está muito fechado em si próprio também, ele é transparente à luz divina e então temos uma figura possível, uma figura geométrica representativa do humano, que será já cristalina, representando a transparência e a abertura plena, a translucidez à luz interior. Nesse caso, teremos um possível cristal, uma estrutura em que o nosso cubo aperfeiçoado, encimado por uma pirâmide, inteiramente fundido nessa pirâmide, é por sua vez cristalino, abre-se à luz maior, expressa a luz maior através de si. E neste caso então teremos seres humanos desenvolvidos, aperfeiçoados e de certo modo divinizados. Tornam-se uma expressão de alma, são almas viventes, digamos, que transmitem através de si a luz divina. E esta é uma simbologia com que eu simpatizo muito, que me diz muito e que pode ser encontrada um pouco em toda a parte, na totalidade ou em diferentes versões, em diferentes partes de tudo isto. E esta era a consideração do momento, pelo gosto de partilhar uma coisa que para mim é, digamos que inspiradora e tem um valor simbólico, e os símbolos têm esta vantagem de que sintetizam muita coisa e abrem-nos à intuição interior. E por aqui fico, então. Espero que estejam todos muito bem, todos passem muito bem. E já sabem, como habitualmente, convido sempre as pessoas a verem, comentarem, partilharem se quiserem e subscreverem o canal. Até breve.